Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá, está começando a partir de agora o nosso Entendendo a Bíblia. Prazer demais aprender com o Itamir, com o André Castilho, saber que você está com a gente mandando perguntas. Obrigada por isso, né, André? E é um prazer muito grande aprender com você, Renata Burjato, porque a gente sempre aprende com todas as pessoas. Aprendemos com os nossos ouvintes, quando eles nos enviam perguntas, porque a gente pode trabalhar essas perguntas, essas respostas, a partir da Bíblia, que é uma grande paixão do pastor e professor Itamir Neves. De fato, André e Renata, é uma paixão mesmo, porque eu entendo e creio que essa é a palavra de Deus. Não é qualquer um livro, não. Não é um livro de Paulo, nem de Lucas, nem de Isaías. É um livro de Deus. Ele se revelou comunicando quem Ele é para nós e como Ele quer que nós vivamos para a glória dEle. Então, o estudo bíblico é fora de série. E assim, esse programa não faz outra coisa senão estudar a Bíblia. Com as suas perguntas, você vai estar nos ajudando também e nós três possamos estudar mais a Bíblia ainda. Certo, André? Certo, tranquilo, sem problema nenhum. Muito frente, bom, então. muito bom. O Bruno, que é de Minas Gerais, perguntou o seguinte: por que Jesus se batizou se não precisava se arrepender? Olha, é uma boa pergunta, hein? É verdade que o batismo é para arrependimento, inclusive João Batista Exatamente, disse isso, né? Então é uma pergunta, acho que é válida. É válida. Inclusive, quando Jesus pede para que os discípulos, depois dele, batizem, ele pede para que eles batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando o quê? Que essa pessoa que vai ser batizada, ela está testemunhando de que agora pertence ao Senhor Jesus Cristo. Isso é, ele vivia uma vida que não era muito correta, ou que não era nada correta, vamos dizer assim, e aí, tendo encontrado a salvação em Jesus Cristo, esse ato de batizar, ele está demonstrando o quê? A partir de agora, eu publicamente estou dizendo que eu pertenço a Jesus Cristo. A pergunta, então, André e Renata, é muito boa. Se Jesus não pecou, por que ele precisava ser batizado? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ah, então tá bom. Por isso o programa chama-se o quê? Entendendo a Bíblia. a Bíblia. Qual é o texto que você quer mostrar para nós? Nós temos todos os evangelhos. Isso é um negócio interessante, isso. né? Inclusive, houve e há, de vez em quando, a busca pelo chamado Jesus histórico. Certo. Porque existe, do ponto de vista científico, dúvida, especialmente em relação aos milagres que Jesus realizou, porque não seriam, do ponto de vista empírico, científico, humano, plausíveis. Claro, é por isso que são milagres, é por isso que são sobrenaturais, o agir sobrenatural de Deus, que nós, pela fé, cremos que são reais. Exatamente. Que aconteceram, né? E vai ter uma pergunta depois, para quem está ouvindo em áudio nesta semana e para quem está assistindo hoje ainda, sobre os dons miraculosos. Uhum. Mas o pessoal usa as passagens dos evangelhos que aparecem em todos os evangelhos para dizer, não, isso realmente é um fato, isso realmente aconteceu na história de Jesus. Então é incontestável, até mesmo por estudiosos liberais, que o batismo de Jesus tenha sido uma realidade. Jesus foi batizado por João Batista, inclusive. Exatamente. Nos 4 evangelhos está escrito isso. E aí, uma coisa interessante, só para a gente começar a mostrar um pouquinho mais dessa ilustração, todos os evangelhos mostram que o Senhor Jesus começa o seu ministério exatamente a partir do batismo. Até então, nós temos uma série de historinhas, de mitologia. Não, mas ele começa a realmente funcionar como Deus homem, Deus encarnado, a partir do batismo. Não que ele não fosse. Não, mas de ele jeito se nenhum. manifesta a partir do seu batismo. E é interessante que ali no batismo há uma presença da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo pairando sobre as águas, como nós tivemos lá em Gênesis capítulo 1,
ele estava ali com uma forma de pomba. E ele aí repousa, né, inclusive. Exatamente. Jesus. E aí a palavra do Pai: este é o meu filho em quem me alegro, em quem me comprazo. Estou contente com isso. Agora, ainda vale a pergunta: se ele não pecou, por que ele tinha que ser batizado? E essa foi a pergunta, sabe que quem fez? Quem Renato? fez? O próprio João Batista. em Mateus 3, vou Isso. ler a partir do versículo 13, mas acho que a gente pode ler na mensagem. Pode né? ler, Na sim. mensagem. Beleza. Eu Mateus tinha aberto 3. a mesma passagem em João, mas bora que eu vou de Mateus então. Não, Tá bom. tem em João, João capítulo 2. tá, o que pode ler? Tá O bom? que tem Tá. aí em João 2? No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele, só sabia que a minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu o seu testemunho de Deus. João fortaleceu o seu testemunho dizendo: vi o Espírito Santo como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, não há dúvida, esse é o Filho de Deus. Muito bom. E aí a gente vai para Mateus 3. Isso. Então, Mateus João tem 3, certeza. 15. É um texto muito Isso. claro, muito objetivo. Você quer ler? Eu Você vou ler a tá- partir do 13. Então vai. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser Exatamente. batizado por ti, e tu vens a mim? Quer dizer, João já tinha alguma compreensão que Jesus era maior que ele. Com certeza. E agora não sei como é que era a cristologia de João, mas provavelmente não tinha todo o conhecimento, até que foi revelado depois pelo Espírito Santo, mas ele fala: ó, eu preciso ser batizado por você. E aí Jesus responde: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Isso, e João isso. concordou. Então, a ideia, então, a resposta bem seca, bem objetiva, é exatamente isso. Jesus foi batizado, mesmo sem pecado, para que a justiça fosse cumprida. Isso é, para que aquilo que se pregava naquele tempo, de que você precisa se arrepender para entrar de posse no reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo fez, vamos dizer assim, o inverso do que nós fazemos. Quando nós somos batizados, normalmente se diz o seguinte: você deixa as suas trevas, a sua vida pecaminosa lá dentro da água, e por isso, então, com muito carinho, eu tenho que falar sobre o batismo de imersão. Imersão. Então, o dirigente faz o quê? Coloca você sob as águas, depois dentro das águas. Quando você sai para uma nova vida. E aí é muito interessante. O Senhor Jesus já tinha nova vida. Então, o que ele fez foi o contrário. Quando nós nos batizamos, nós deixamos o nosso pecado lá nas águas. Quando Jesus se batizou, vamos dizer assim, ele tirou os nossos pecados e carregou sobre si. Tanto é que ele está levando depois tudo isso lá para a cruz do Calvário, quando ele fala: Pai, por que o Senhor me desamparou? Quer dizer, quando ele sente o pecado do mundo sobre os seus ombros, aí ele realmente vê que a coisa era muito séria. E Hebreus também fala que o próprio Filho, que é um Deus perfeito, aprendeu com o sofrimento, André. Isso é uma coisa fora de série. Esse é um texto, ele foi aperfeiçoado. Exatamente. Sofreu, né? E o texto diz isso. Então, você pode deixar a sua pergunta, como é que é esse negócio de Jesus é aperfeiçoado? Mas vamos nos ater aqui a essa questão. Então, quando Jesus fala de cumprir a justiça, é que existem passos
algumas ordenanças que ele deixou. Alguns vão dizer sacramento e nós respeitamos. Sim. Alguns vão batizar por imersão, outros por aspersão, nós respeitamos. Outra pergunta que você está jogando aqui, você pode fazer perguntas sobre isso também. Mas o fato é que o batismo ele é este rito inicial para o cristão, e a pessoa que começou tudo isso, que deu o exemplo para isso, para que todos fizessem assim, foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Então, o que eu acho Exatamente. interessante em Jesus é que ele não é aquele líder que manda e você não tem certeza se ele fez aquilo que ele está mandando você fazer. Ele manda e ele fica parado. Ele manda, mas para mostrar que aquilo é importante, ele é o primeiro a fazer. Ele Então, também toma essa decisão, né? ele foi o primeiro a servir. Ele foi o primeiro a ser batizado. Ele foi o primeiro a lavar os pés dos discípulos. Ele foi o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar. Então, é muito importante eu acho, a gente entender essa obediência em Jesus, que depois está escrito lá em Filipenses, aquele hino cristológico, né? No capítulo 2. Mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ele começa no versículo 4 ou 5, se não me engano, dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. 2:5 de Filipenses. Então, isso mesmo. E a atitude de Cristo Jesus é fazer primeiro, Sim. liderar pelo exemplo. Demonstrando o exemplo, exatamente. Então, não é que Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa, simplesmente ele tomou essa posição para mostrar, inclusive, como nós devemos fazer depois. Como nós devemos agir. É a ordenança ou o sacramento, né, que nós devemos, Isso. mas ele não precisava daquilo. Foi o processo que ele mostrou para a gente como tem que ser feito. Temos um minutinho, então vou só ler essa passagem para o ouvinte mandar perguntas sobre isso, já que vocês jogaram aí sobre como assim Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Aqui na mensagem fala muito também da obediência que a gente ressaltou aqui. Ele foi obediente até o fim. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Enquanto viveu na terra, antecipando a morte, Jesus clamou de dor e lamentou de tristeza, enquanto apresentava suas orações sacerdotais a Deus. Ainda que fosse filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que sofreu, assim como nós. Então, tendo chegado ao apogeu da maturidade, declarado por Deus sacerdote principal na ordem de Melquisedeque, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem a ele confiantemente. Aleluia. Aleluia. Acho que vai deixar mais pergunta para você, então manda aí para a gente pro WhatsApp 11 974 181 456. Muito bom, é isso aí. Agora nós vamos com a pergunta do Jonas. Ele quer saber: existem dons que deixaram de existir? Vamos ver se a resposta do pastor Tamir é a mesma que a minha. Não. Não o quê? Não existem dons que deixaram de existir. Para nós, no nosso entendimento, e inclusive com base bíblica, nós entendemos que os dons ainda continuam. A manifestação do Espírito Santo continua através, por exemplo, dos dons espirituais que ele dá para cada cristão quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente tem 3 posições a respeito disso, que nós respeitamos, mas uma delas, inclusive, na minha opinião, é muito difícil de ser defendida. Então, nós vamos começar, inclusive, por essa posição, que é a posição cessacionista, que tem a ver com a pergunta do Jonas. A cessacionista vai dizer que os dons miraculosos eles serviram o seu propósito no início da igreja, principalmente ali após a volta de após a ressurreição de Jesus. E aí o Espírito foi derramado. Isso mesmo. O Espírito Santo foi derramado. E ali, para demonstrar o poder de Deus e para iniciar o Evangelho, os dons miraculosos foram derramados. Mas depois que a igreja foi se estabelecendo, os dons foram perdendo a sua necessidade porque a Bíblia já estava completa, esse é um dos argumentos, porque o cristianismo já estava se espalhando com muita rapidez e o testemunho das pessoas seria suficiente, não seria necessário sinais
miraculosos para pregar o evangelho. A simples pregação e a transformação de vida seria aquilo que faria com que o evangelho avançasse. Então, essa é a posição cessacionista. Do ponto de vista lógico, até pode fazer sentido, porque no início da igreja primitiva você vê os relatos, parece que esses relatos vão, digamos assim, minguando, depois a igreja não tem muitos milagres, mas há alguns registros de milagres ao longo da história, mas aí tem uma discussão, porque foi outra tradição, tal. E aí o pessoal entende que é como uma chuva, que até é algo que está lá nos profetas, acho que é Ezequiel que fala da chuva seródia, a chuva temporal. Exatamente, viria. Então você tem uma chuva que foi derramada no início da igreja e depois uma chuva que vai ser derramada no fim dos tempos. Isso é um argumento, inclusive, usado pelo movimento pentecostal, para dizer que o movimento pentecostal no seu início, né, eles usaram esse argumento, como agora vai ter o fim dos tempos, então precisa ter um derramamento de chuva nova, de milagres, e aí que voltam os sinais miraculosos. Eu tenho dificuldade de entender isso do ponto de vista bíblico, porque nós não temos quais os argumentos bíblicos que se usam. 1 Coríntios 13, que vai dizer, em parte conhecemos, em parte profetizamos, versículo 9, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que o pessoal vai dizer é que o perfeito é a Bíblia. Exatamente, é o Novo Testamento, o cano do Novo Testamento. Então já que isso já está completo, não precisamos mais dos dons. Não haver mais profecia, mas os dons também estão extinguidos. Então, esse cessacionista não é sensacionista, não. Não existe mais dons para essa época. E o que nós estamos mostrando, o que o André está mostrando, é exatamente isso. Nós não entendemos assim, porque, inclusive, a própria Bíblia diz que esses dons continuaram. Exato. Só para tentar concluir esse raciocínio rapidamente, então, por que a gente entende que esse texto não é válido para o cessacionismo? Porque ele está falando aqui, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o perfeito vier. Mas o que é o perfeito? É a volta de Jesus. Exatamente. Porque ele diz no versículo 12, agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Quando nós veremos face a face? Quando nós vamos ver o Senhor Jesus na época da sua volta, ou então na época que a gente for para encontrar com Ele. Então, e ele fala, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Exatamente. Ele está falando do retorno de Jesus. Tanto que no capítulo 15 ele vai abordar isso de novo. Então, o versículo 13 está falando, o perfeito é a volta de Jesus, é o novo céus e nova terra. O imperfeito é o que nós vivemos hoje, ainda num corpo que se corrompe. Outro argumento vai no capítulo 14 ainda de 1 Coríntios, em que o pessoal vai dizer, né, quando inclusive ele está discutindo a questão de línguas ou profecia, e aí Paulo fala, irmãos, deixem de pensar como crianças, versículo 20, com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar sejam adultos, pois está escrito na lei, por meio de homens e de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem, a profecia para os que creem e não para os descrentes. Então, para os que creem, então você cessa os dons miraculosos. E aí você entra na profecia, ou seja, na pregação da palavra. Esse é outro argumento dos cessacionistas, mas, e aí vem a questão, aqui parece estar falando muito mais da providência divina e da função dos dons do que do fim deles. Eu queria ler para você, então, um versículo muito importante que aparece em Hebreus, porque se a gente está entendendo isso que o André está colocando, ele colocou várias passagens do apóstolo Paulo, mas o autor de Hebreus, que a gente sabe que não é o apóstolo Paulo, a gente não sabe quem escreveu, ele dá uma palavra muito clara no capítulo 2, no versículo 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Isso é, a salvação é tão maravilhosa que não dá para a gente simplesmente deixá-la de escanteio. Não, temos que aproveitar isso daí. A qual essa salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois
confirmada pelos que a ouviram, isso é, pelos apóstolos. E agora, versículo 4, André, olha só que coisa. Dando Deus testemunha juntamente com eles, os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pronto. Então, significa que continuou, não tenha dúvida. Então, Continua. aí você tem a outra posição, que é o continuismo. Exatamente, Os dons do isso. Espírito Santo, miraculosos inclusive, continuam atuando por meio da igreja. Isso. O continuista mais clássico, ele vai dizer que a atuação dos dons acaba dependendo muito do cristão, acaba dependendo muito do discípulo, em busca disso. E aí ele tem o poder para atuar e ele, em nome de Jesus, pode fazer isso. Essa é uma linha continuista, mas existem outros que simplesmente entendem, não. Os dons continuam, mas depende da vontade de Deus. E aí entra uma outra linha, que é um meio termo entre o cessacionismo e o continuismo, que é o providencialismo, ou seja, os dons continuam atuando, mas providenciados segundo a vontade de Deus, que faz sentido até do ponto de vista bíblico, e de um texto que eu vou pedir para a Renata ler, que é 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Joia. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa. E talvez você tenha que ler na tua versão, tá bom? Porque tá um pouco diferente aqui. Não, mas, conselho sábio, entendimento claro, Isso, são os dons confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe e quando recebe. Exatamente, exatamente. A decisão é do Espírito. Isso. E hoje, inclusive, nós temos muita gente aí, e aí nós temos que olhar para a palavra de Deus e nos adequar à palavra. Tem muita gente que então fica com ciúmes. Ah, mas eu queria aquele dom. Eu queria aquele outro dom. Por que aquele dom foi dado para ele e não para mim? Então, esse versículo é muito claro. É dado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, conforme Ele quer. E para a edificação de para todos. Edificação, sempre é para a edificação do corpo de Cristo, para testemunhar para a glória do Senhor. Então, a função dos dons continua sendo a mesma. Continua. Tanto para edificar o corpo como para proclamar. E isso é feito pelo Espírito Santo conforme Ele quer. Por isso não cessou, ele simplesmente continua, mas de acordo com a vontade dele, e é isso que nós entendemos pelo ensino bíblico que está aqui, com todo respeito a outros que pensam diferente. De uma maneira diferente. Exatamente. Temos 2 minutinhos, né? Dá a impressão que às vezes os cessacionistas fazem a teologia a partir da ciência ao invés de a partir da Bíblia, né? E aí, quando a gente junta os muitos relatos, né, Itamir, a gente vê que isso continua acontecendo. Quem não já foi para algum país onde já presenciou alguma coisa diferente acontecendo para confirmar o testemunho daqueles cristãos, né? Eu mesmo tenho uma prima que serviu lá na Índia, né? E ela fala que a mão do moço estava totalmente ali enferma, né? E ela orou, quando ela abriu os olhos, a mão estava... E ela falou assim, mas é porque eles não conheciam a palavra. Então, era uma confirmação de que o testemunho, né, falando do evangelho, era genuíno. E se a gente fosse reunir tudo isso, seriam inúmeros, né? De língua, de profecia, tantas coisas, né? Quando o povo de Deus lê a palavra e se reúne, a gente vê como o Senhor continua se manifestando de acordo com a vontade dele e para um propósito, né? O propósito sempre é para glorificar a Deus, sem dúvida nenhuma, mas para quando nós temos uma comunidade, talvez, vamos pensar assim, que não conhece ainda o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus então se manifesta com poder, de uma maneira toda especial, para provar que aquela mensagem é verdadeira. Então, quando os discípulos fizeram isso, o Senhor Jesus falou: vocês não fiquem alegres porque estão de expulsão de demônios e tal. É importante que você saiba que o teu nome está escrito no livro da vida. Então, uma vez que nós temos garantia da salvação, o que vai acontecer é mais ainda uma confirmação de que o Senhor Jesus está ministrando através do Espírito Santo, através dos dons espirituais.
Vamos agora com a pergunta da Yasmin, ela é de Limeira. Ela quer saber por que que existem tantas linhas escatológicas. Eu aproveito até para indicar um programa do nosso produtor que está aqui, Carlos Pelerran, fez um NC Cash, onde eles trouxeram várias pessoas falando das inúmeras linhas. E aí a Lara brinca depois, olha, eu não sei se me ajudou, se eu fiquei mais confusa agora que eu soube que tem inúmeras, né? Por que nós temos tantas linhas escatológicas, André? Porque, graças a Deus, nós temos agora a Bíblia na mão do povo. Porque lembra que antigamente não era assim. Era só o pessoal Era uma interpretação eclesiástico, oficial, né? Exatamente. É que dava a interpretação. Quando veio a imprensa, e quando veio Gutenberg, e quando veio Martim Lutero, e coloca a Bíblia numa linguagem fácil para a turma poder entender, então cada um, pelo Espírito Santo que possui, ele tem uma interpretação, ele tem uma visão da Bíblia. E aí, então, nós temos várias diferenças, pequenos detalhes, mas diferenças que mostram, então, que nós temos várias linhas escatológicas. Outro motivo importante, além, claro, de você ter, né, o livre exame das Escrituras, Exatamente. é que a escatologia é o estudo do fim. Isso. Que vai acontecer e ainda não aconteceu. Então, não dá para você fechar. Exatamente. Dá pra você ter certeza. Exatamente. E os textos, eles são variados, difíceis e com muito simbolismo. Então, basicamente, você tem o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Então, é Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Isso. Esse é o sermão escatológico de Jesus. E no sermão escatológico de Jesus, você já tem uma certeza que ali ele, ao menos em parte, falou da destruição de Jerusalém no ano 70. Isso. Mas ele também fala do fim. Então, você fica assim, ele está falando só da destruição, ele está falando também do fim, do que ele está falando. Então, isso pode causar um pouco de confusão nos detalhes. Então, um dos detalhes é exatamente esse daqui. Quando ele fala que não passará essa geração sem que isso aconteça, novamente temos essa confusão. Ele está falando de que geração? A geração dele ou a geração última, quando ele voltar? Exatamente, mais uma divisão, mais uma linha teológica que se coloca. E aí você tem, quando você olha para... A gente até recentemente passou por 1 Coríntios 15 vai falar sobre a ressurreição. E também há diferentes interpretações, porque ele nem dá tantos detalhes. Sim. Aí você tem em 1 Tessalonicenses 3 e 4, em que ele está falando sobre também a volta de Jesus, e está consolando, porque tem gente que está morrendo, e aí Paulo fala para aquela igreja, não se preocupa, porque Jesus vai, quando ele voltar, ele vai transformar todo mundo. Uhum. Depois, segundo as Tessalonicenses, ele vai falar sobre o anticristo. Exato. Em 2 Pedro 3, também fala sobre o vai anticristo. vai ser falado sobre o fim. Né? Na carta de João também ele fala sobre o anticristo, mas mais aplicando a realidade lá do pessoal. E aí temos Apocalipse. Sim. Isso só para citar o Novo Testamento, fora o Antigo Testamento, que tem muita com Daniel, com Ezequiel e assim por diante. Agora eu queria fazer uma propaganda aqui. Me perdoem, mas é importante que você saiba. Nós temos um comentário de Apocalipse, temos um comentário de 1 Tessalonicenses e já temos um comentário de 2 Tessalonicenses. Então, se você quer saber direitinho essas diversas linhas teológicas, por gentileza, entre na loja da Transmundial, você pode adquirir esses livros e você vai ter em cada um deles uma posição escatológica das mais variadas para que todo mundo possa conhecer. Na verdade, André e Renata, todos nós queremos saber alguma coisa sobre o futuro. E ali, nesses 3 livros, nesses 3 comentários, nós temos as diversas posições para que, então, a pessoa se informe e tome uma posição com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Há muitos detalhes que a gente não consegue entender direito. E isso faz com que haja divisões, Sim. debates. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Sim. E aí eu vou citar o Dr. Russell Shedd.
Dr. Shed entendia que o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, era Jesus. Porque é um cavaleiro que vem para vencer, vem como vencedor. Eu, no entanto, particularmente, com todo respeito, discordo do Dr. Shed, e eu acho que essa é a sua posição também, eu entendo que o cavaleiro branco não é Jesus. É ou o anticristo ou uma manifestação anticrística antes do anticristo final. E eu tenho os meus argumentos para isso. Existe a figura do triunfo romano e ali se assemelha a isso. Então, já temos uma divisão ali de interpretação e assim, é difícil você chegar numa conclusão. Eu tive uma conversa com o Dr. Shed sobre isso, e é difícil você fechar. Mas esse é um detalhe. O importante é a gente ver o todo daquele texto. Isso. Não vai dar tempo de explicar aqui agora. Alguns pontos são bem tranquilos e todos nós, com as diversas linhas, entendemos algumas coisas. Primeiro, todos nós vamos morrer. Pronto. Segundo, o Senhor Jesus Cristo voltará. Pronto. Isso aí não tem isso ninguém... é claro na Bíblia. Está claro. Terceiro ponto, bem importante. Nós seremos divididos entre aqueles que obedecem ao Senhor Jesus e, infelizmente, aqueles que não obedecem ao Senhor Jesus. Então, nós vamos ter uma separação final. Então, alguns detalhes que são mais importantes, todos nós, com as diversas linhas, temos a mesma convicção. Agora, pequenos detalhes, se vamos subir antes ou depois da tribulação... Como que vai ser a tribulação? Exatamente. E aí são pequenos detalhes que não vai dar para a gente... Como é que está o nosso tempo, Renata? Temos tempo. Tá, então dá para eu falar uma outra coisa, que é uma outra razão do porquê nós temos tantas linhas escatológicas. A gente faz muita leitura da Bíblia também de acordo com o nosso tempo. Então, quando a igreja estava no seu início, estava na expectativa da volta de Jesus, e aí falou-se, já tiveram a revelação da tribulação, do anticristo, o pessoal tinha um entendimento daquilo que a gente chama de pré-milenismo histórico. Exatamente. Ou seja, a sequência de que vai ter uma grande tribulação e Jesus vai voltar ao final dela para arrebatar a igreja. E não era difícil a igreja entender que ia ter uma grande tribulação, porque ela já sofria uma tribulação muito complicada. Com certeza, no Império Romano. Muita perseguição. Então, essa era a interpretação, até a queda do Império Romano. Quando o Império Romano caiu, quem defendeu a cidade de Roma e ajudou ela a se fortalecer e fortaleceu o Império Romano todo, e, na verdade, o Império Romano já tinha sido cristianizado, foi a igreja cristã. Sim. Tanto no Ocidente, em Roma, quanto no Oriente, em Constantinopla. Então, os teólogos da época falaram, poxa, mas espera aí, como assim grande tribulação? A gente, pelo jeito, o milênio... Já passamos, exatamente. O milênio, que é outra figura difícil, que está lá em Apocalipse 20, que divide ali, o milênio já está acontecendo agora. E aí veio a posição amilenista. O milênio acontece agora, está acontecendo. Aí houve mudanças ao longo da história, cada um lendo. Aí uns liam o anticristo, apontavam para uma figura, outros apontavam para outra, cada um apontava para um canto lá, de acordo com a história que estava vivendo. Quando chegou nas grandes missões, o grande movimento missionário, o pessoal ficou empolgado e falou, olha, eu acho que dá para evangelizar o mundo inteiro. E vai ser como a semente do grão de mostarda, que vai crescer e vai dominar todo mundo. Então, será que, na verdade, os textos bíblicos estavam indo em outra direção? A gente acha que, de repente, o milênio vai ser um acontecimento natural com a evangelização de todo mundo. E aí veio a posição pós-milenista. Então, de acordo com a leitura da sua época, aí depois teve a dispensacionalista, cada um ia aplicando a Bíblia e entendendo, e alguns foram entendendo os detalhes da sua maneira, mas o que foi triste que aconteceu é que o pessoal começou a brigar por causa dos detalhes. E eu entendo aí uma posição particular, que a gente deve enxergar a escatologia como um estudo daquilo que vai acontecer, portanto, não pode ser fechado. Eu não posso dizer que o dispensacionalismo é herege, ou o amilenismo é herege, ou o pré-milenismo histórico é herege. Eu tenho que entender que o básico está claro, mas aquilo que é detalhe, aquilo que é secundário, está aberto. Eu posso ter a minha posição, mas respeitando os outros. Agora, um dos detalhes que todos nós aceitamos é Mateus 24:14. Por favor. Muito interessante. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a
todas as nações. Então virá o fim. Então, todos nós também concordamos que o trabalho missionário, o trabalho de evangelização, todos nós estamos envolvidos. Depois que isso terminar, e deve demorar, embora nós tenhamos vários sinais, aí então virá o fim. Quer dizer, todos nós concordamos com isso. Evangelização, proclamação do Evangelho, e a partir daí, então, a volta do Senhor Jesus. A gente poderia dizer, então, que há inúmeras linhas escatológicas, mas que existem algumas que são perigosas. Uma você já apontou, aqueles que acreditam que Jesus não voltará mais, e outra que tenta calcular o tempo exato, porque se Jesus, antes de partir, falou que isso cabia ao Pai, tem gente que fica pegando todos esses simbolismos de Daniel, de Ezequiel, olhando para o Novo Testamento, calculando tudo e determinando uma data. Então, eu creio que isso é um engano claro, clássico e claro, né? Se o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui, ele não quis apontar uma data... Quem somos nós? Exatamente. Queremos já marcar a data. Senhor, obedeça o meu calendário aqui. Não. A gente consegue ver os sinais. Sim, E sim. consegue dizer, ó, tá mais perto. Ok, beleza, mas dizer Jesus vai voltar no dia 5 de novembro de 2025, Sinto aí muito. é complicado. É bem para a mulher, como as dores do parto, como Jesus falou, né? Começa as contrações ali, mas a gente sabe que está chegando, então a gente precisa ficar atento e preparar, né? Porque quando ele voltar, será como ladrão. Pronto. Que aí realmente a gente tem que fazer, tem que estar preparado para que ele não nos pegue de surpresa, né? Mas que ele pegue a gente esperando por ele, como C.S. Lewis falava muito, né? No tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele falava, isso pode ser muito importante, porque as pessoas podem esperar ainda mais desejosos para que Cristo volte, e esse é o intuito do programa, né? Que a gente estude e se prepare para esse grande dia. Vamos com a pergunta da Larissa, ela é de Petrolina. Ela disse assim, se foi Adão que pecou, não é injusto que a gente pague por isso? Não. Agora, por que não, né? Então, esse não é bem claro e bem objetivo. Por que não? Porque Adão estava representando toda a raça. Então, nós somos culpados também pelo pecado, e Paulo diz isso claramente lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, e o pecado veio através de quem? Através do Senhor Adão. Lá no comecinho. Na verdade, o que aconteceu lá, André, é que o mundo se corrompeu. E quem era o mundo ali? Adão e Eva. É como se tivesse entrado um vírus genético, né? Exatamente. Uma mudança genética, não apenas no casal humano que estava ali, mas em toda a criação. Toda a criação. Então, o que a gente precisa entender é que a desobediência a Deus, naquele momento, foi algo gravíssimo. Isso. E que deturpou tudo, toda a criação existente. Própria natureza, a própria criação também sofreu. Lembra que quando Deus estava conversando com Adão e Eva, uma das coisas que ele fez, ele amaldiçoou a terra. Então, realmente tudo que aconteceu, o pecado trouxe essa distância, esse distanciamento de Deus a partir dali, a partir dessa desobediência, como você bem colocou. Então, não temos jeito, todos nós somos herdeiros de Adão. Se você agora com todo carinho eu vou te fazer essa colocação, se você é um ser humano, se você é gente, então você também é um pecador, porque você é filho de Adão e Eva. Então não tem como você se escapar disso aí. Essa é uma verdade universal. E eu lembrei do que está lá em 1 João,
No versículo 8 diz assim: se afirmamos que estamos livres do Uhum, pecado, uhum. estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo, mas se admitirmos os nossos pecados e os confessarmos, Ele Isso. não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o erro. E mais adiante vai falar que porque Cristo obedeceu, então Ele, né, a justiça dele foi feita diante de Deus, então nós também estamos livres do pecado. O pecado entrou no mundo por Adão, mas podemos sair do pecado estando em Cristo. Mas aí se a gente diz assim, não é justo então ele que pecou? Se a gente achar que a gente não peca, também é totalmente injusto, Sim. né? Porque na verdade E estamos, essa conforme 1 solidariedade João, da raça não tem como. A gente peca e na verdade a gente só peca porque a gente já nasceu pecador, né? Esse é o ponto. Não, e aí, lá em 1 João também, essa primeira carta, João diz claramente, quando nós falamos que não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso, o que é uma coisa tremendamente grave. Exato. Eu não admito que eu sou pecador, então estou falando, não, senhor, essa colocação eu não gosto, não, eu não concordo com o senhor. Romanos 5:12 E boa. vai dizer, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, Exato. assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Exatamente. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, ele está argumentando aqui, ele vai usar um argumento, em 14 ele vai dizer, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre dádiva e transgressão. E aí ele vai comparar a transgressão de Adão, mas com a vida que a gente tem em Cristo. Então, o fato é, o pecado, mais do que uma atitude, ele é um estado. É uma condição. Isso. E aí, eu queria que você lesse um versículo muito chave, a Renata também pode ler. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3. Ali, nós temos uma descrição clara de quem é o ser humano. Como é que o ser humano está? Qual é a nossa posição? O que Paulo vai mostrar para nós é que nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Vamos ler, Renata, Efésios 2, 1 e 2 até 3, e depois o André também confirma. Não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre do pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência conosco, nem nos exterminou. Ao invés disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Não. É demais. Muito legal. É demais. E aí o que a gente deve lembrar ainda sobre esse estado é que quando em Gênesis 3, que é o relato da queda, acontece o problema, Deus expulsa o homem do jardim. Então, no versículo 23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Exatamente. Ou seja, ele colocou a morte ali, quer dizer, a morte foi colocada pela desobediência, e aí houve essa separação, que também está em Romanos, né? Porque todos pecaram e estão separados de Deus. Da glória de Deus, que aí a consequência está em Efésios. Estavam, o Eugene Peterson usa a expressão atolados, mas é literalmente mortos. Exatamente, né? exatamente. Ou seja, sem vida. Né? Porque sem Deus não tem vida. Não tem vida. E então é esse estado, o pecado é esse estado de separação que
foi promovido por Adão. A boa notícia é que em Cristo, nós temos um novo tudo estado. Pode ser revertido. Graças a Deus por isso. Temos, Essa é a acho- salvação que o Senhor tem dado para a gente. Acho que temos uns 3 minutos, né? Então, Larissa, você pergunta, né, se não é injusto isso? Na verdade, é muito justo, mas uma justiça cheia de misericórdia de Deus, né? Porque é muito justo, porque Jesus teve que vir, então, para cumprir a justiça de Deus, porque a gente estava nessa condição de mortos, de separado de Deus. Então, é justo o que Deus fez. E aí, obrigada, porque Cristo é que pagou e foi no nosso lugar. Mas é uma justiça, então, repleta de misericórdia, porque quem deveria sofrer e pagar por isso era a gente, seremos quem nós. paga é Exatamente. Ele, né? E é bem interessante nós lembrarmos disso daí, porque cada detalhe do Antigo Testamento, que a gente fala que o Deus do Antigo Testamento era muito mais duro do que no Novo Testamento. Não, na verdade, quando Adão e Eva pecaram, foi Deus que foi procurá-los. Quando a geração de Noé pecou, foi Deus que pediu para que Noé fizesse a arca. Então, a graça de Deus, o favor de Deus, a salvação dele, é sempre ele que vem atrás do homem, porque ele quer ter comunhão conosco. Exatamente. E aí, uma última palavra aqui para a Larissa. A gente pode sentir essa questão da injustiça, porque quem pecou não fui eu. Mas quando você olha para a sua própria vida, Sim. você vai encontrar o seu pecado. Uhum. Então, infelizmente, esse vírus que entrou, ele entrou e ele está com a gente. Ficou. O que nós podemos fazer? Nós podemos buscar em Deus a solução para essa questão. Então, é misericórdia. Houve justiça porque houve pecado, mas houve misericórdia porque houve um plano de salvação em Cristo para nos reconciliar com Deus. Ele não se conforma em ficar sem a gente. Exatamente. Muito. A grande bênção é essa, né? Deus quer ter esse contato conosco. Por isso ele se revela em Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. E a partir daí, então, nós temos a possibilidade de ouvir aquilo que ele falou. Eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Nesses 30 segundinhos finais, que eu acho que talvez temos, né? Eu gosto muito, não vou lembrar exatamente agora o versículo, mas nós estávamos fadados a continuar repetindo esses erros, né? Sim, e se não tivesse essa intervenção divina, então a gente vê que é sempre com misericórdia, uma justiça ali envolta, né, na misericórdia e na bondade de Deus. Um, que a gente não ia conseguir se arrepender se também não fosse a ação dele, e outro que a gente estaria fadado a continuar fazendo as mesmas coisas e cada vez mais distante, se não fosse Deus. ele para trazer a gente de volta, mas que bom que ele nos traz. Agora vamos com a pergunta do Ricardo. Ele quer saber o que significa ser cheio do Espírito. Ele já não habita igualmente nos cristãos? Isso é verdade. E é bom que a gente leia Romanos, só para que você saiba que isso aqui é uma base bíblica muito importante. Capítulo 5 de Romanos diz uma coisa muito interessante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que também o Senhor nos deu a salvação em Cristo, mas ele nos dá o quê? A possibilidade de termos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem até nós e, a partir daí, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também temos, vamos dizer assim, acoplado a essa bênção, temos a bênção da presença do Espírito Santo na nossa vida. Você quer falar alguma coisa aí, André? Essa questão do Espírito Santo, ela é muito importante. Todos nós temos o Espírito Santo, como foi falado. Outro texto que eu lembro é Efésios 1, que fala do selo do Espírito Santo. Isso, nós então, somos selados, né? Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, são ressuscitados com Cristo, são selados com o Espírito Santo como garantia da salvação, como garantia da glorificação. Aí a gente pensa assim, vamos usar um pouco a lógica. Se todo mundo está igual, recebe o Espírito Santo, pronto, então para que viver? Se a gente já recebeu o Espírito Santo, se já está tudo certo, a gente não tem mais atitude nenhuma a tomar, então deveria já ir para o céu logo de uma vez. Inclusive, você elimina a possibilidade de pecar, certo? Mas aí vem uma coisa importante.
existe a salvação, ela é um fato, ela acontece, é algo pontual, mas que também é um processo. Ela não é só Exatamente. assim, eu fui salvo naquele dia. Jesus me salvou, mas Jesus está me salvando. Eu estou no processo De da salvação. que eu não perco se eu estou em Cristo. Sim. Mas, como diz lá em 1 Coríntios, a gente até já citou aqui, 1 Coríntios 3, né? Eu posso construir a minha casa com material que não é muito bom. Exatamente. E aí eu vou prestar contas disso. Muito bem. E aí, para que o meu material seja bom, eu dependo de quem? Eu não dependo da minha força. Eu não dependo do meu estudo. Eu não dependo do meu conhecimento. Eu dependo do Espírito Santo de Então, Deus. eu queria ler 2 versículos importantíssimos nessa questão. Primeiramente, Romanos capítulo 5, que nós já mencionamos, mas vale a pena a gente ler o versículo 5 também, André. 5:5 de Romanos. Você quer ler ou quer que eu leia? Não, pode ler. Não, tudo bem. Vamos lá, não estava aberto aqui, Não mas tem é problema. assim que é o programa ao vivo. 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu Olha amor em lá. nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nós somos salvos em Cristo Jesus, e além disso, o Senhor já nos concedeu também o quê? O Espírito Santo. Ele derramou o Espírito Santo na nossa vida. Muito bem, mas aí você fez uma pergunta interessante que eu queria ver se a Renata vai nos ajudar na resposta. Romanos 8:13. Como é que nós podemos sair dessa situação tão drástica, de tanta distância de Deus? Será que tem alguma possibilidade ou não? O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. Interessante. Numa tradução um pouco mais clássica, Literal. olha só, porque se vivermos segundo a vontade da nossa carne, isso é, segundo o nosso próprio querer, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, a única maneira de termos essa mudança de vida é pelo Espírito Santo que habita em nós agora. E aí, alguém pode te perguntar, tá bom, mas o Espírito Santo habita em nós, então por que a gente tem que se encher? Por que a gente tem que vigiar? Isso. E por que existem níveis diferentes? Em Gálatas, capítulo 5, Boa. o apóstolo Paulo diz, irmãos, versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Exatamente. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aí eu vou pular um pouquinho aqui e vou para o versículo 16. Isso. Por isso boa. digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois, por que ele fala da satisfação dos desejos da carne? Interessante. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em guerra um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gosto de uma expressão que o professor Stephen Kirchner usou, meu professor de seminário. Ele falou, e acho que até citando outra pessoa, o crente é uma guerra civil ambulante. É verdade. Porque é a nossa luta constante. a gente, apesar de nós termos estudado com Cristo, mas nós estamos em processo de salvação e de ressurreição, nós ainda convivemos com a nossa natureza pecaminosa. E o que nós fazemos? Nós vamos dar oportunidade, vamos dar corda para a natureza pecaminosa,
A gente precisa vencer a natureza pecaminosa. E qual é a ferramenta para vencer a natureza O pecaminosa? Espírito Santo. O Espírito Santo. Não tenha dúvida. Por tenha isso, dúvida. tem, infelizmente, isso está lá também em 2 Coríntios, acho que fala lá dos 3 homens, né, que é o espiritual, o carnal e o reprovável, né, o de conduta reprovável. O natural. Natural, né? natural. Então, o espiritual, aquele que segue o espírito. E o carnal? O carnal é aquele que ainda quer... vive sob o domínio da natureza pecaminosa, da carne. E tem o natural que nem entende Que o que não está tem nada, acontecendo. não tem nada, Não não tem tem nada. nada, exatamente. Então, pode ter Interessante. crente carnal? Pela Bíblia eu entendo Pode, que sim. sim. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 em diante, na verdade, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 em diante, ele fala exatamente aquilo que você falou agora há pouquinho, de que maneira nós estamos construindo a nossa vida, com madeira, feno ou palha. Isso é 1 Coríntios. Isso é 1 Coríntios. Isso. Ou então, com ouro, pedras preciosas e prata. Então, nós temos que entender que a salvação é o seguinte, são 3 etapas. Eu fui salvo, que é a justificação, é uma obra de Deus. Eu estou sendo salvo, que é a obra da santificação. Tá? É uma obra do Espírito Santo trabalhando conosco, fazendo com que a gente jogue o pecado fora e ele tenha liberdade. E a terceira etapa da salvação é a glorificação. Porque um dia eu estarei na presença do Senhor e lá não haverá o quê? Não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais morte e assim por diante. Então, nós estamos sendo salvos, mas esse processo todo que a gente tem que entender. Então, por isso que é importante que eu seja sendo cheio do Espírito Santo constantemente. É a partir desse enchimento, dessa liberdade que eu dou para Ele continuar dirigindo minha vida, é que eu vou sendo santificado, vou mudando a minha vida. A gente tem que lembrar do que Jesus falou para os discípulos lá no Getsemane, né? Vigiem e orem, porque a carne é fraca. Exatamente. Então, a gente tem essa natureza pecaminosa e a gente só vence pelo Espírito. Por isso, precisa se encher do Espírito, mesmo depois de se converter. Não tenho dúvida. E por falar em orar, temos alguns minutinhos aqui, né? Lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 11 também, né? Se seu filho pedir pão, você o enganaria com a serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra? Maus como vocês são, vocês não pensariam em algo assim? Pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Pai que criou vocês com todo o amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Nossa. E não só dá o Espírito Santo, né, para que, então, possamos ser templo do Espírito Santo, mas que possamos nos encher. Então, se a gente pedir mais do Espírito Santo, mais da presença dele e menos da nossa, ele vai ter prazer de nos atender como um pai amoroso, né? Exatamente. Você citou aí essa frase do teu professor, né? Que a gente é uma guerra ambulante. Eu lembro também de uma frase de um pastor que ele dizia que guerreia em nós, né? Tanto a nossa carne quanto o Espírito Santo. E é tipo como 2 cães. Quem que vai ganhar? Quem a gente alimentar mais, né? Se eu der mais comida, Exatamente. se eu der mais chance para aquele que quer me destruir, então pronto, né? Agora, se a gente pedir mais do Espírito Santo e usar todas as ferramentas que a própria Bíblia nos aconselha, né, para que a gente, então, perceba o Espírito Santo, possa seguir a orientação, a diretriz que ele nos dá. Isso pode ver através do estudo, como a gente está fazendo agora, através da oração e tantas outras disciplinas que vão fazer com que a gente perceba mais o Espírito Santo, então aguce mais a nossa percepção para poder ouvi-lo e obedecê-lo mais, né? É verdade. Só para dar a referência, aquilo que eu citei, que também está junto com... É mais ou menos no mesmo trecho que o Itamir citou, dos 3 homens, eu falei, depois vai falar sobre como que você está construindo a sua casa, né? Então, em 1 Coríntios 2, que ele fala, quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. E depois ele vai falar do carnal, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Sim. Então, tem crente que, mesmo tendo o Espírito Santo como selo da salvação, não deu carnal. liberdade para ele, né? Isso.
para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, que é a transformação. Lembra que Paulo fala isso, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu devia fazer, isso eu acabo fazendo. Então, essa é a constante luta entre a natureza adâmica e a nova natureza do Senhor Jesus Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo. Portanto, como está lá em Efésios, vamos nos encher do Espírito. Assim seja. Ou deixar-nos encher do Espírito. Deixamos. E uma das formas é estudando a Bíblia com a gente, porque agora acabou, a gente agradece, mas dá Ah, para é verdade, continuar estudando a exato. partir da tua pergunta. Então, mande para a gente através do WhatsApp 11 974 181 456. Obrigada, André. Obrigada, Itamir. Imagina. Joia. Eu que agradeço, Renata. Prazer Obrigado. estar com vocês. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.